Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais essa reflexão sobre aquilo que é o Sagrado Coração de Jesus e sobre aquilo que nós precisamos de ser a exemplo dele. Hoje, eu quero, Senhor, ter um coração generoso. Eu preciso ter um coração generoso. Iniciemos então o nosso quinto encontro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, a filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje vamos refletir Atos capítulo 20, versículos 32 seguintes. Agora eu vos recomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para edificar e dar a herança com santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. A estas palavras, ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero ter um coração generoso. E você? Também quer ter um coração generoso? Ontem nós pedimos a Deus a graça da bondade, um coração bondoso, que é a inclinação natural que a pessoa tem para fazer o bem. Está ligado à justiça. E qual que é a diferença da bondade para a generosidade? A generosidade é comportamental, é a alegria, é o prazer que a pessoa tem, é a ação concreta, a atitude que ela tem em dar. Dar sem esperar nada a receber. Ela dá porque gosta de dar, ela dá porque sabe que precisa dar, ela sabe porque ela quer compartilhar, ela dá porque ela sabe que mesmo tendo pouco, ela pode tirar um pouquinho, um pedacinho e compartilhar. Ela sabe disso, ela sabe que não é dela, ela sabe que está emprestado por Deus. O coração generoso é o coração que ele é capaz de dar, não somente dinheiro e não somente as coisas como uma roupa, um sapato, um cobertor, alimento, mas é capaz de dar tempo. Dá tempo para o irmão, para ouvir a dor do irmão, para ouvir o problema do próximo, para escutar as necessidades de outrem. Olha, um coração generoso é capaz de parar para ouvir até as reclamações e murmúrias de uma pessoa ou de outra, com o objetivo de reorganizar essa pessoa, ajudar essa pessoa e dar para ela um caminho de santidade, de salvação, um caminho mais sereno e equilibrado a trilhar. Um coração generoso é o coração que compartilha, partilha o que tem, divide o que tem. É um coração que não é mal educado, que não é egoísta. Ele é um coração gentil, cordial. Este é o coração que nós precisamos. E nós precisamos de aprender a ter este coração sem esperar nada em troca. Mesmo se o outro não é generoso, a gente tem que aprender a ser generoso. Porque a graça de Deus tem um poder de transformar os corações que estão em volta a partir da sua generosidade. A generosidade, não somente ela, mas todas as coisas do bem, todas as virtudes, todos os valores do reino têm o poder de mudar as pessoas a partir do exemplo. Ou seja, na medida que nós exercitamos concretamente todos esses valores do reino, cabe ao Espírito Santo transformar os corações que estão em volta.
Por isso, não nos deixemos nos envenenar pelo contrário, do tipo, fulano de tal não merece isso. Fulano de tal está pedindo esmola, está pedindo isso aqui para comprar cachaça, para comprar droga. Não interessa. Se você tem para dar, dê, compartilhe. E se não for, você cometeu um juízo precipitado, você pecou e deixou de ajudar. Ah, mas eu sei, mas como é que você sabe? Se é Deus? Ah, mas ele está fedendo cachaça, e daí? Naquela hora ele pode pegar aquele valor e dar para a esposa e dar para o filho. Você não sabe, ele está com fome de fato. Eu digo isso porque existe uma cultura de que as pessoas não dão esmola, preferem ajudar uma entidade séria. Ei, aquela pessoa está com a mão estendida para você, dizendo assim, pelo amor de Deus me dá um dinheiro, ou pelo amor de Deus me dá um alimento. Se ela está pedindo, e se você tem condição de dar, e se seu coração é generoso, dê. O que ela vai fazer daí para lá é com ela. Dê, seja generoso com essa pessoa, abençoe ela. É oportunidade de você falar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, de dizer para ela para não desistir, que é para rezar, que Deus a ama, que mesmo ela estando naquela condição, Deus está ali do lado dela. Então naquela hora aquela pessoa está vulnerável, ela vai receber ali o pão da matéria e vai receber o pão da palavra, ou seja, uma fala de conforto, de consolo. Ela não está precisando de ouvir que ela está bêbada, que ela vai comprar droga, dinheiro eu não te dou, se você quiser eu te dou comida. Ela está pedindo dinheiro, está pedindo em nome de Deus, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, você vai negar? E o preceito de dar esmola, que converte o nosso coração, que quebranta o nosso coração. Então dê esmolas, é nosso Senhor que diz. A palavra de Deus é cheia de exemplos e de pedidos para que a gente possa dar esmola. Lembra da quaresma? Qual que é o tripé da quaresma? Oração, jejum e esmola. Então a gente precisa sim ajudar. Não somente esse irmão que tem esmola, mas às vezes uma pessoa que está próximo da gente e a gente é cego demais para enxergar, porque estamos tão voltados para nós mesmos e tão voltados para nossas coisas e não temos tempo para sair de nós mesmos e sair daquela zona de conforto que nos circunda, que a gente não olha além. Olha, tem pessoas, eu conheço, pessoas que ajudam longe, que ajudam distante. Ajude mesmo, é para ajudar mesmo, é para ajudar. Se o seu coração está pedindo para ajudar, ajude. Devolver o dízimo é isso, é saber que aquela parte não é sua, que é Deus quem te deu. A gente está fazendo uma gestão das coisas que Deus nos deu. Quando a gente morrer não leva nada, a não ser as obras de caridade, de misericórdia que a gente praticou aqui. Então o dízimo é essa consciência de devolver com generosidade, com alegria, com amor. Obrigado, meu Deus, estou devolvendo um pouquinho do muito que o Senhor me dá. Isto, ter um coração generoso não é ficar fazendo conta e nem ficar fazendo medida, peso e medida, é dar com espontaneidade. Nós precisamos muito de conversão, não precisamos? Eu preciso. Muito de mudança ainda, o meu coração não é generoso. E eu preciso aprender a ser mais generoso. E pouco a pouco Deus vai me dando essa graça na medida que eu me abrir a Ele. E o que mais me chama a atenção nessa palavra que a gente refletiu é que Paulo era quando ele chamava Saulo ainda, antes da conversão, Paulo era grosso, ignorante, ríspido, soberbo, altivo, achava que era o dono da verdade, até porque ele era extremamente inteligente. Paulo era muito inteligente, meus irmãos. Se tivesse faculdade naquela época, Paulo tinha umas 3, 4, 5 faculdades. Paulo falava vários idiomas, conhecia várias culturas. Paulo era muito inteligente, muito culto. Não somente inteligência, mas ele era culto. Ele tinha conhecimento da lei, ele conhecia as coisas. E por isso ele era soberbo. E por causa disso ele era uma pessoa difícil de lidar. De um temperamento muito difícil, um gênio muito forte. Paulo não era fácil. E o que me encanta e me apaixona em Paulo? Hoje, lendo esse trecho, na verdade, eu me emocionei, porque o encontro com Jesus, quando apareceu para Paulo, Paulo, tu me persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo, ficou cego, ouviu a voz do Senhor. E a partir dali, Paulo
3 dias em oração, 3 dias sem comer nada, 3 dias sem beber, 3 dias sem tomar banho, 3 dias ele falando, meu Deus, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Me desculpa, me perdoa, quem é o Senhor? Até que aquele servo de Deus foi lá, impôs as mãos, rezou por ele recobrou as vistas e começou o processo de conversão. Paulo não converteu de um dia para o outro, foi um processo. Ali ele caiu do cavalo, a ficha da vida dele caiu. Ele percebeu que com aquele conhecimento todo ele estava servindo o Deus errado, ou Deus da maneira errada. E ele então, ao fazer experiência com Jesus, começou a mudar o seu comportamento por amor a Jesus. Ele continuou sendo o Paulo velho. Paulo dentro de si continuava existindo Saulo, o homem velho. Mas ele lutava o tempo todo por meio de oração, de penitência, de jejum. Ele foi mudando, convertendo, ele entregou a vida dele. Ele orava e falava, meu Deus, afasta de mim esse espinho da minha carne que está me ferindo. Eu sou grosso, eu sou ignorante, eu tenho paciência, estupim curto, tolerância zero. Meu Deus, e ele orava, ele pedia a Deus mudança, e ele lutava contra ele mesmo, e ele se violentava, lutava contra ele mesmo. Para quê? Para ser igual ao seu Senhor. Porque ele conheceu a generosidade do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor. E ele viu o mal que ele fez para tanta gente. E ele quis corrigir tudo isto. Esta é a sua luta e a minha luta para tornar ter um coração generoso, ter um coração compassivo, bondoso. Meu irmão e minha irmã, está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós nos convertermos. Eu e você, nós precisamos da ajuda, do socorro e do auxílio de Deus. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que nos faça entender como que Jesus foi generoso. Não prevalecendo de sua condição divina, Ele se deu a nós, Ele deu tudo para nós, sem reservas. Ele deu o seu corpo, Ele deu o seu sangue, Ele deu a sua vida, Ele deu a sua alma, Ele deu sua divindade, Ele deu o seu espírito, Ele deu o seu tempo, Ele deu o seu conhecimento, Ele deu a sua sabedoria. Ele nos ama e nos convida a ser iguais a Ele. Você e eu temos muitos defeitos, mas a graça de Deus pode nos ajudar a corrigir. Você e eu muitas vezes somos duros de coração, mas a graça de Deus pode nos ajudar. Nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, fazemos as pessoas sofrerem, mas eu e você, nós podemos mudar, porque Paulo era terrível e ele conseguiu pela graça de Deus. Deus é amor, o sagrado coração de Jesus é generoso, dispensa sobre nós bênção sobre bênção, graça sobre graça. Nós podemos ser melhores. Senhor Jesus, nos ajude a ser melhores. Tira de nós o egoísmo e nos ajude a ser generoso, a ter alegria em dar, sem fazer medida. Dar não somente para aqueles que a gente conhece e ama, mas para aqueles que também a gente não conhece, que são distantes, sem medir se eles merecem ou não. Dai-nos um coração generoso. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, conceda para mim e para esse meu irmão, essa minha irmã, um coração que te ame cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.